Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio no Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um double feature de releitura de duas creepypastas do começo do podcast. Pra vocês que ainda não escutaram o TED, que foi uma releitura que a gente lançou uns episódios pra trás, a gente tá resolvendo relançar alguns episódios porque foram creepypastas e histórias muito legais e interessantes lançadas no começo do podcast, quando a gente, não pela qualidade da gravação, mas pela nossa maturidade em gravar um episódio, não era tão legal. Então, relançar algumas muito interessantes, como o Tide Escavador, o nosso primeiro episódio, e o sétimo, Metroglemond, que a gente vai ler neste episódio, não só como relançar numa qualidade de leitura melhor, mas é como se a gente tivesse, não sei, trazendo uma nostalgia pra gente mesmo e fazendo melhoria pro podcast, vamos dizer assim. Mas antes de fazer a leitura para vocês, eu vou passar uns recadinhos. Dessa vez eles vão ser um pouco maiores, mas eu vou tentar não me alongar muito, para não deixar essa introdução muito grande. A primeira é que a gente não lançou um episódio semana passada, senti muita falta de vocês, mas a vida tava uma loucura, eu estava doente, Marina não deu conta de gravar também. Então ficamos sem episódios, nossas desculpas, mas a vida adulta, a vida de que não só fica por conta do podcast, acontece. Não foi a primeira, não vai ser a última vez que vai acontecer. Vai ter vezes que não vai dar mesmo pra lançar episódio e tá tudo bem, acontece. A não ser que a gente dependa apenas do podcast, aí é outra história. Mas enquanto não, é assim que funciona. Mil desculpas, mas aqui a gente tá de novo. A gente aproveitou esse tempinho para fazer uma reestruturação no podcast. Então a gente vai lançar episódio sim e episódio não, temas diferentes. A primeira questão é, em uma semana, a gente vai seguir um iceberg chart, ou um gráfico iceberg, acompanhando creepypastas da parte mais rasa à parte mais profunda. Algumas creepypastas podem variar de tamanho, então às vezes a gente vai gastar um episódio para falar de uma, ou a gente vai precisar dividir o episódio, ou a gente vai colocar um compilado de algumas creepypastas dentro do mesmo episódio, mas sempre seguindo os níveis do iceberg. No caso, eu escolhi um iceberg que se chama Big Creepypasta Iceberg. Eles não poupam conteúdo sensível. Quando tiver alguma coisa muito gore ou muito sensível, eu vou avisar aqui pra vocês. E ele começa de creepypastas muito famosas que a maioria a gente já leu aqui. Então, quando for esse episódio, eu vou fazer uma pontuação sobre as que a gente já leu desse nível. E assim por diante. Eu já não vou misturar níveis nos episódios, então eu vou tentar manter o mesmo tempo de episódio que a gente tem. Mas, em uma semana, vão ser esse nicho de creepypastas. E na outra, eu vou trazer histórias assustadoras de algum tema igual a gente tem trazido também. E nesses episódios eu vou tentar trazer collabs. Então, novas perspectivas, novas ideias e visões para os relatos que a gente estiver lendo. Sejam eles paranormais, medos reais e o que você já conhece. Então, o próximo episódio vai ser sobre o primeiro nível das creepypastas. E no próximo, eu já vou tentar trazer uma collab de um episódio de histórias assustadoras de um determinado tema.
Quem participa do grupo de apoio já sabe qual tema é, mas não sabe ainda quem é a collab que eu tô tentando trazer. Falta só combinar uma data certinha. Fora isso, se você ainda não faz parte do nosso grupo de apoio, acesse apoia.se/terror na esquina e faça parte da seita. Ajuda a nossa comunidade a crescer. Além disso, a gente colocou uma meta de 3.000 seguidores no Insta pra gente abrir uma live. E essa live vai ser na própria plataforma, que daí atinge mais gente, não tem esse problema de acessar o Discord. Então eu acredito que vai ser mais acessível para quem quiser escutar essa live. Então corre lá, a gente já tá chegando em 2.600 seguidores. Tá sendo rápido até, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu sei que tem bastante gente que segue no Spotify, mas não segue no Insta. Então, dá uma corridinha lá, você nem precisa pausar o episódio. Ó. Enquanto eu tô aqui passando recadinho, você pode sair do aplicativo, acessar o seu Insta e seguir a gente, Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, no X. O Google Podcast, acho que chamava assim, ele não existe mais. Então, o Google resolveu subir todos os episódios direto no YouTube. Então, nossos episódios também estão no YouTube em tempo real. Então, quando sai um episódio nas plataformas, sai no YouTube também. Não tem vídeo, porque o nosso podcast é um podcast raiz sem vídeo. Quem sabe um dia a gente chega nesse patamar de criar vídeos, mas... por enquanto só áudio, tem uma imagem estática lá do podcast. Mas escuta a gente lá também, deixa tocando no mudo lá, só pra dar reproduções lá pra gente. Quem sabe ajuda a monetizar o YouTube, apesar de que eu acredito que o YouTube esteja morrendo, mas dá uma movimentada por lá. E se você estiver precisando de edição de podcast, cara, você já sabe quem chamar, né? O Said faz uma edição espetacular. Olha, você escuta a gente e é o Said quem grava. Se você estiver precisando de trabalho de edição, sonoplastia, chama o Said, pode mandar um e-mail pra ele, vou deixar o e-mail na descrição do episódio, pode mandar um e-mail pra gente aqui no Terror que a gente passa o recado, que vocês ajudam ele, ajuda a movimentar também o trampo dele, que é muito massa. Saímos todos felizes nessa história. Então se você tiver interesse, pode chamar ele, que a gente vai ficar bem feliz. Então, dados os recadinhos, bora pra primeira creepypasta? Vamos voltar pro nosso primeiro episódio, Obsessão de uma Mãe. Ele foi postado pelo Nick Boltic no próprio site dele, nickboltic.com. O link eu vou deixar na descrição do episódio se você tiver interesse em ler. E ele começa assim. Tudo isso começou, literalmente, no dia que eu nasci. Eu estava no berçário do hospital e minha mãe e meus avós estavam olhando pela janela. Como nasci em um grande hospital em uma cidade grande, havia 7 ou 8 outros bebês lá ao meu lado. Ao lado da minha família, uma outra mulher estava parada com um grande sorriso no rosto. Não um sorriso assustador, mas o sorriso de alguém que estava genuinamente feliz naquele momento. Ela era uma mulher de aparência comum, talvez com cerca de 22 anos, e tinha um cabelo loiro e desgrenhado. Minha avó disse que parecia que ela não tomava banho há dias. Apesar da sua aparência desalinhada, minha avó cumprimentou a mulher. A mulher respondeu alegremente, comentando que todos os bebês eram tão adoráveis. Minha mãe perguntou à mulher qual bebê pertencia a ela, mas a mulher deu a ela um olhar meio estranho e não respondeu. Minha mãe apenas presumiu que a mulher não havia ouvido. Eles continuaram observando a mim e aos outros bebês, com a minha família fazendo comentários sobre como eu era um bebê grande. Eles eventualmente perceberam que a mulher estava cantando uma melodia. A mulher loira eventualmente percebeu que minha família estava ouvindo e rapidamente pediu desculpas, explicando que estava tão emocionado que o seu menino finalmente estava aqui. Agora que estavam interagindo de novo, minha mãe fez a mesma pergunta que havia feito antes, perguntando à mulher qual criança era dela. A mulher respondeu lentamente, com uma voz cantada: "Meu menino tá bem ali." E terminou a frase com uma explosão de energia e pressionou o rosto contra o vidro. Ele não é lindo? Eu simplesmente o amo tanto. Minha mãe e meus avós tentaram determinar qual bebê ela estava apontando. Aquele ali com o cobertor branco? Meu avô perguntou. Não, aquele bebê nem é metade de tão fofo quanto o meu. A mulher ainda estava falando em tom alegre e cantado.
se isso fazia algum sentido. Ela não parecia ameaçadora ou assustadora, apenas parecia uma nova mãe especialmente afável. Ela manteve o dedo pressionado contra o vidro e aproximou o rosto dele para que o nariz estivesse tocando o vidro. Aquele é o meu docinho, lindo e incrível menino, bem ali. Ela não havia dado outra pista sobre qual bebê estava apontando. E não era imediatamente evidente porque os poucos bebês estavam todos agrupados. Ele está bem ali? Meu avô deu outro palpite, pressionando o próprio dedo contra o vidro. Com o chapéu da Nike? A mulher suspirou fundo e começou a bater os pés de alegria, como se estivesse dominada pela emoção. Ela tirou o dedo do vidro e começou a bater palmas. Ele é tão perfeito, não é? Ele não é perfeito? Meu avô olhou para minha avó e assinou com a cabeça uma vez. E ela entendeu que deveria procurar um funcionário do hospital. Depois que ela saiu, meu avô voltou para a mulher, que ainda estava olhando para o bebê com o chapéu da Nike, com uma expressão de pura alegria no rosto. O bebê com o chapéu da Nike era eu. Senhora, meu avô disse a ela, mas ela não respondeu. Quando meu avô me contou a história, essa parte que também ouvi de minha mãe separadamente, quase palavra por palavra, ele disse que quando perceberam que ela estava efusiva comigo, um recém-nascido que não era dela e não tinha nenhuma relação com ela, a mulher não parecia delirante ou confusa, nem parecia ameaçadora ou perigosa. Ela apenas parecia uma nova mãe, embora uma mãe exageradamente excitada. Senhora, ele disse de novo. Dessa vez, a mulher virou a cabeça rapidamente, e a expressão de alegria do seu rosto tinha desaparecido. O quê? Ela disse. Ele é meu, ele é lindo. Você não acha ele lindo? Meu avô olhou para ela e simplesmente disse, eu não acho que ele é seu. A mulher começou a respirar pesadamente, e minha mãe a descreveu como parecendo mais zangada do que já viu alguém antes ou depois. Meu avô colocou o braço na frente da minha mãe e a guiou para trás e para trás dele, certificando de que ele estava entre ela e a mulher. Então, tão rapidamente quando ela mudou de excitada para enfurecida, ela se acalmou e um sorriso caloroso rastejou pelo seu rosto. Ela beijou as pontas dos dedos e pressionou contra o vidro mais uma vez, e com isso, ela se virou e foi embora. Cerca de 30 segundos depois que a mulher saiu, minha avó voltou com o médico, a quem minha mãe e meu avô explicaram o que havia acontecido. O médico pediu desculpas profusamente, explicando que, por razões óbvias, eles eram muito rigorosos sobre quem poderia entrar no berçário, e que ele não fazia ideia de como alguém conseguiria entrar lá sem autorização. Um segurança foi colocado no berçário até, e presumivelmente depois, que eu fosse levado para casa. Agora, para onde eu posso, por mais vagamente, lembrar por mim mesmo. Minha mãe e eu fomos a um parquinho na primavera, quando eu tinha 6 anos, e caminhamos até lá, já que o tempo estava bom. Depois de brincar no parquinho por um tempo e me cansar, começamos a voltar para casa. Cerca de metade do caminho entre o parquinho e a nossa casa, 2 carros de polícia pararam bruscamente. 2 policiais saíram do primeiro carro e um do segundo, todos com as armas sacadas. Eles gritaram para minha mãe deitar no chão, e como eu não sabia o que estava acontecendo, depois que ela deitou, eu deitei de bruços nas costas dela, implorando para que eles não a machucassem. Minha mãe foi algemada e colocada na parte de trás do segundo carro de polícia, enquanto os policiais conversavam comigo. Eu expliquei que a mulher que eles haviam detido era realmente minha mãe, e eu os assegurei disso mesmo depois que eles perguntaram umas 20 vezes. Depois que mais policiais chegaram e conversaram comigo, bem como minha mãe, soubemos que uma mulher frenética havia feito uma ligação anônima para a polícia, alegando que uma mulher com a descrição exata da minha mãe e a sua exata roupa naquele dia havia sequestrado seu filho. A ligação havia sido feita de um telefone público fora da loja de conveniência a alguns quarteirões da nossa casa. E a polícia, depois de presumir que a mulher ligou havia desligado antes de se identificar por estar em um momento de calor, emitiu um alerta Amber. O Amber Alert, ou alerta Amber, fazendo um adendo aqui, é para crianças desaparecidas. Quando a polícia finalmente determinou que eu era realmente filho da minha mãe, eles pediram desculpas e nos levaram de volta para casa. Naquela época, eu havia percebido meus avós e minha mãe discutindo em voz alta, não necessariamente brigando, mas apenas mais visivelmente angustiados, especificamente no dia em que o sequestro falso foi relatado. Eu me lembro de ouvir, "Foi ela, você sabe que foi ela", e outras coisas semelhantes. Eu não tinha certeza exatamente sobre o que estavam falando,
mas eles me asseguraram que estava tudo bem. No ano seguinte, quando eu estava na segunda série, uma das funcionárias da diretoria veio à minha sala de aula e pediu que a professora me dispensasse. Quando eu saí da sala, eu fui escoltado como funcionária da diretoria e de 2 outros funcionários da escola para a diretoria, onde me sentei na sala de conferências. Eu me lembro de ficar sentado lá por cerca de meia hora com a mulher que me buscou na sala de aula, mas ela não me disse o que estava acontecendo. A porta da sala de conferências tinha um painel de vidro de quase de cima a baixo. Então, quando eu esperava, eu observei 2 policiais entrarem e conversarem com os outros 2 funcionários da diretoria. Eventualmente, minha mãe entrou, e alguns minutos depois dela chegaram os meus avós. Todos os 3 correram até mim e começaram a me dar abraços e perguntar se eu estava bem. Então, minha mãe e meus avós, e os 2 policiais, e 2 dos 3 funcionários da diretoria, e o diretor da escola entraram e me perguntaram se eu havia sido abordado por alguém que eu não conhecia, ao que eu respondi que não. Eles me disseram sem rodeios que se alguém que eu não conhecia se aproximasse de mim, era para eu começar a correr e gritar por ajuda até chegar em um lugar seguro. Aparentemente, como soube anos depois, uma mulher havia entrado na escola, alegando ser a minha tia, e exigindo que eu fosse liberado a seus cuidados, pois havia uma emergência familiar e minha mãe e meus avós não podiam me buscar na escola. Devido ao protocolo, os funcionários da diretoria obviamente não atenderam o que a mulher estava pedindo. Quando um dos funcionários disse que ligaria para minha casa para obter permissão para me liberar, um truque, claro. Ela estava indo e ligou para a polícia. A mulher respondeu dizendo: Esse lindo menino só tem a mim. Ele só tem a mim e você está tentando manter ele longe de mim. Eu não sei o que esse lindo menino jamais fez a vocês para merecer um tratamento tão horrível. Tudo o que ele quer sou eu, e você está mantendo ele longe de mim. Ele é um lindo menino, perfeito, e você quer machucar ele. Que vergonha! E saiu apressadamente da escola, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois do incidente na escola, eu não podia mais caminhar para casa sozinho, e perguntavam regularmente se eu havia sido abordado por algum estranho, algo que podia dizer honestamente que não. Cerca de 1 ano depois disso, começamos a receber telefonemas. Eram chamadas assustadoras típicas, com alguém apenas respirando do outro lado da linha e depois desligando. Alguns dias recebíamos 30 ligações, outros apenas uma. Eventualmente, meu avô mudou nosso número, mas isso só acalmou o problema por cerca de 2 semanas antes que as chamadas começassem de novo. No dia depois do meu aniversário de 13 anos, minha mãe e meus avós me sentaram e disseram que precisavam me contar uma coisa. Eles explicaram que todos os anos, no meu aniversário, eu recebia um cartão pelo correio, sem remetente, mas ao longo dos anos, as mensagens dentro dos cartões de aniversário se tornavam cada vez mais bizarras. Naquela altura, minha família sentiu que eu era maduro o suficiente para saber e que eu tinha o direito de ler as cartas, das quais eles tinham copiado antes de entregá-las à polícia. Eu não vou relatar as cartas na íntegra, mas aqui estão alguns destaques. A primeira carta, do meu primeiro aniversário, era apenas um cartão de aniversário genérico com a mensagem: para o menino mais lindo do mundo inteiro, com amor, sua verdadeira mãe. Quando eu tinha 6 anos, elas ficaram um pouco mais diretas. Meu lindo, perfeito menino, sinto tanto a sua falta e te amo tanto, tanto. Eu estou tão zangada que eles estão nos mantendo afastados. Eu te amo mais do que a minha própria vida, querido. Você é meu. Eu abri a carta que eu recebi no dia anterior do meu aniversário de 13 anos. Outro cartão de aniversário básico, mas a essa altura as mensagens eram abertamente ameaçadoras. Tenha um maravilhoso aniversário, meu lindo, perfeito e incrível menino. Eles vão se arrepender de nos manter separados. Eu sei que você quer estar comigo. Eu sei que eu preciso estar com você. Nós deveríamos estar juntos. Eu sou sua verdadeira mãe. Eu te amo. Eu te amo muito mais do que os falsos com que você vive agora. Eles vão se arrepender de terem te roubado de mim. Essa carta também foi levada à polícia, mas como sempre, não havia muito o que fazer. Por volta dos meus 15 anos, as coisas ficaram exponencialmente mais assustadoras. A polícia e o serviço de emergência foram chamados a um prédio de apartamento em uma parte muito indesejável da cidade em que eu moro, em relação a um inquilino que teve um ataque cardíaco. Depois que cumpriram as funções, um outro inquilino de um outro andar do prédio pediu a um dos policiais para verificar um apartamento no final do corredor, porque havia cheiros horríveis vindo de dentro. O inquilino disse que já havia reclamado com o proprietário várias vezes,
mas nada havia sido feito, já que o proprietário era amplamente indiferente aos acontecimentos do prédio. O policial foi até o outro andar e notou o cheiro. Bateu na porta da unidade de um quarto no final do corredor. O inquilino que trouxe o cheiro à atenção do policial disse que nunca tinha realmente visto alguém entrando ou saindo da unidade, e portanto não sabia se era homem ou uma mulher, uma única pessoa ou uma família, ou se havia animais de estimação. Decidindo que o cheiro era um indicador potencial de um problema, o policial entrou à força no apartamento. Eu me lembro dele me contando que apostaria a própria vida que encontraria um cadáver no apartamento, mas ele não encontrou. Ao entrar, ele encontrou pilhas de comida podre e outros lixos por toda parte. O cheiro parecia vir dos copos de leite azedo e pratos meio comidos de ovos, pão mofado e frutas podres, além de qualquer número de outros pedaços de lixos espalhados pelo apartamento. Mas isso não era nem de longe a coisa mais notável sobre o apartamento. O que se destacava mais eram as fotos. As centenas e centenas de fotos que estavam pregadas, coladas ou grampeadas nas paredes. Eu vi fotos tiradas da cena e realmente deve ter sido uma visão a ser vista pessoalmente. As fotos, que eram um tanto de filmes tradicionais quanto de câmeras, polaroids, cobriam todas as paredes do apartamento, em todos os quartos. Ambos os lados das portas dos armários, ambos os lados das portas dos quartos e até os tetos por todo o apartamento estavam cobertos de fotos. O policial limpou o apartamento e, uma vez que sabia que estava sozinho, olhou mais de perto. No armário do quarto, uma pilha que chegava a quase a prateleira superior, bem como empilhada na própria prateleira, era cadernos. Os cadernos estavam preenchidos de frente e verso, capa a capa, com o que eram essencialmente divagações sobre um lindo menino e como ele seria reunido com o autor algum dia. Eles eventualmente se degeneravam em ameaças claras como: todos que nos mantêm separados vão morrer, ninguém será poupado. Vamos mostrar a todos eles que não nos entendem, e vamos fazer com que eles sofram de maneira que nos fizeram sofrer. Os investigadores passaram dias se movendo e registrando todas as fotos das paredes e tetos, e ainda mais tempo transcrevendo todos os cadernos que, com base em marcações esporádicas de datas, remontavam a 1989, especificamente 8 de junho de 1989, o meu aniversário. Eles falaram com o proprietário, que disse que nunca tinha realmente conhecido o inquilino que vivia no apartamento no final do corredor. O inquilino já morava lá há algum tempo, quando ele comprou o prédio, e ele recebia o aluguel em dia, então não havia motivos para incomodá-los. O documento original com o nome e as informações do inquilino foram destruídos em uma inundação depois de terem sido armazenados de maneira descuidada em uma unidade de armazenamento no porão do prédio. E como o proprietário recebia seu dinheiro de aluguel em dia, ele nunca se preocupou em fazer com que preenchessem novas cópias. Enquanto tentavam determinar a identidade do inquilino, eles também trabalhavam para identificar o sujeito dos cadernos e as fotos. Eles conseguiam colocar as fotos em uma ordem sequencial aproximada e descobriram que o principal sujeito das fotos era o mesmo desde o nascimento. O inquilino do apartamento estava tirando fotos minhas de longe desde que eu fui levado para a casa do hospital. Fotos de mim brincando com a minha mãe e avós, brincando na escola, minhas fotos do anuário, o que foi e como eles eventualmente me identificaram, indo a todas as escolas da área e finalmente encontrando minha escola secundária, onde minha foto do anuário da 6ª série foi reconhecida. Fotos minhas dormindo tiradas pela janela do meu quarto e todas as outras fotos secretas tiradas de mim em todas as etapas da minha vida. Fomos notificados e minha mãe e meus avós passaram pelos incidentes anteriores que ocorreram ao longo dos anos, mas ainda não estávamos mais perto de descobrir quem era a mulher. Depois que o apartamento foi descoberto, anos se passaram, e não foi até eu completar 19 anos que algo mais aconteceu. Eu estava na casa da minha namorada e decidimos sair para comer uma coisa. O carro dela estava estacionado na garagem, e quando saímos encontramos todos os 4 pneus furados. No lado do passageiro do carro havia uma mensagem, riscada mais profundamente do que qualquer arranhão que eu já tinha visto em um carro. Fique longe, ele é meu menino, vadia. A polícia foi chamada, mas eles realmente não tinham muito o que seguir. Minha namorada e eu não estávamos muito envolvidos no relacionamento, e o incidente a assustou compreensivelmente. Então, para a segurança e tranquilidade dela, decidimos terminar. Não muito tempo depois que terminamos, recebi uma carta pelo correio. Obrigado por se livrar da garota nojenta. Você sabe que eu sou a única mulher que você precisa na sua vida, e que sua verdadeira mãe sabe o que é melhor.
Agora tudo que você precisa fazer é se livrar da sua mãe falsa e dos seus avós falsos. Eu sou sua verdadeira família, sua verdadeira mãe, e você é meu verdadeiro menino. Nada nunca vai mudar isso. Mal posso esperar até você voltar para mim. Isso foi levado à polícia, mas como sempre, só há tanto que eles podem fazer. No ano seguinte, no meio da noite, nosso sistema de segurança residencial disparou. Levantamos para ver o que estava acontecendo e a polícia chegou logo depois. Na nossa porta dos fundos encontraram evidências de alguém tentando mexer na fechadura. E no quintal dos vizinhos, por onde as pegadas levaram, um facão. Na lateral da nossa casa estava escrito "Falsos" em tinta vermelha. Decidimos nos mudar depois desse incidente. E nada mais aconteceu até meu aniversário de 21 anos. Um menino de 6 anos foi sequestrado na manhã de 8 de junho de 2010, por volta das 23 horas. Foram relatados 2 corpos, uma mulher adulta e um menino que foi imediatamente identificado como menino desaparecido. O local dos corpos era o quintal da casa onde tínhamos nos mudado cerca de 6 meses antes, e foi chamado pelo marido do casal que se mudou para lá depois que saímos. Junto com o corpo havia um envelope com uma foto de cada ano da minha vida até aquele ponto e uma carta. A polícia concluiu que a mulher havia estrangulado o menino de 6 anos até a morte e cortado os próprios pulsos, sangrando até a morte no quintal onde eu cresci brincando. A carta dizia: "Esse menino feio nem chega a perto de comparar com meu menino lindo. Mas ele foi o suficiente. Eles não me deixaram ter o meu menino e me fizeram machucar esse aqui. Quando se mudaram, levaram meu menino para longe de mim para sempre. Eu procurei, mas eu não consegui encontrá-los. Os falsos. Eles são falsos e roubaram o menino mais lindo e precioso que esse mundo tem. Espero que estejam felizes. Felizes por terem matado esse menino feio. Eu desisto. O mundo é um lugar terrível, mantendo uma mãe longe do seu menino. E ninguém nunca tentou me ajudar a trazê-lo de volta. Eu vou ver todos vocês no inferno." O menino que ela matou tinha cabelos castanhos e olhos castanhos como eu. E a polícia acreditava que ela cortou o cabelo dele para combinar com a foto de mim aos 6 anos. E também o vestiu com as mesmas roupas que estava usando na foto. Que acreditam que ela havia roubado da minha casa anos e anos antes. A própria mulher era uma transiente sem histórico de trabalho legítimo. E na investigação subsequente descobriu-se que era uma prostituta viciada em metanfetamina. Minha mãe e meus avós, bem como os funcionários da diretoria presentes durante o incidente quando eu estava na 2ª série, foram mostradas fotos da mulher e disseram que havia uma chance dela ser a mulher que havia visto no hospital e na escola, respectivamente, décadas antes, e aceitaram que os estragos do tempo e do vício em drogas poderiam ter alterado consideravelmente sua aparência. Com isso, pensamos que tudo tinha chegado ao fim, embora de forma tragicamente grotesca. Eu tenho 28 anos agora. Minha mãe e meus avós estão vivendo vida felizes, assim como eu. Sou casado e tenho uma ótima carreira. Tudo isso cruzava minha mente de vez em quando, mas na maioria das vezes eu havia deixado pra lá. Isso até eu receber uma carta pelo correio na semana passada. Eu tentei aceitar que o mundo nunca nos deixaria ficar juntos, que eles queriam que você ficasse com a sua família falsa e agora com a sua puta. Mas eu sei que isso não é verdade, querido. Você é meu lindo, perfeito menino e eu te conheço melhor de qualquer um. E eu sei que você precisa estar comigo. Eu vejo você todos os dias vivendo sua vida falsa e eu sei que não é isso que você realmente quer. Eu sei que a vida toda você foi ensinado que aqueles falsos são sua família e que são eles que você deve amar. Mas eles estão errados. Eu sou quem você precisa amar. Você é meu menino. Nós ficaremos juntos não importa o que aconteça. Eu prometo. Eu prometo que nunca vou deixar você ir. Eu te amo. Levei a carta para a polícia, mas como sempre, tem pouco que eles podem fazer. Desde que eu descobri o que estava acontecendo, que estava sendo perseguido, muitas vezes me perguntei por que fui escolhido por essa mulher para ser objeto do seu afeto bizarro. O que eu sei é que eu preciso proteger a minha mãe, minha avó, meu avô e minha esposa. Eu tenho sido perseguido por essa mulher desde momentos depois de eu vir ao mundo. E não acho que jamais saberei o motivo. Cara, essa história é bizarríssima, né? Voltando num tema que tá em alta, que é o stalking.
lembrando de Beberrena, mas nesse caso um stalking desde o nascimento por uma mãe com um afeto bizarro e que de fato estava afetando ele de uma maneira extremamente negativa. É uma trama, né? São tantas camadas. O apartamento, a morte do menino com a moça que ela fez para parecer que ela tinha acabado, né, com a própria vida e com a vida de um garoto por não ter encontrado animais. Nossa, é uma história muito boa, pesada, com gostinho de quero mais, mas bom terminar assim, não ter uma continuação, né, que daí não estraga. Eu espero que vocês tenham gostado. A Bel falando que ama essa história, Isara assustador. A Rafa falando medo, que ama essa história também. E sim, uma história muito boa, né? Vamos para a próxima creepypasta? Estão preparados? Porque essa também é muito boa, é uma das minhas favoritas. Também foi o 7º episódio do podcast, a gente estava bem recente. Se você estiver armado no metrô Glamont, por favor, atire em mim. Aponte para a cabeça. Atire na minha têmpora, mirando ligeiramente para baixo. Eu preciso que a bala percorra a menor distância possível pelo meu cérebro antes de atingir o meu hipocampo. Se eu tiver sorte, a sensação do tiro rasgando meu crânio vai durar apenas algumas décadas. Por mais horrível que isso pareça, você vai estar me fazendo um enorme favor. Morrer com um tiro na cabeça, o mais rápido possível, é muito melhor do que a alternativa. Minha aprovação começou há mais de 10 mil anos, às 10h15 dessa manhã. Eu ganho dinheiro extra participando de testes de droga. Eu sou chamado sujeito saudável, que toma substâncias experimentais para ajudar a avaliar os efeitos colaterais. Uma vez foi um medicamento para os rins, algumas vezes foram algo para pressão arterial ou colesterol. Essa manhã me disseram que a droga que eu tomei era uma substância psicoativa destinada a acelerar a função cerebral. Nenhuma das drogas que eu testei até agora fez qualquer efeito em mim, no sentido recreativo. Em outras palavras, nenhuma das drogas que eu testei me deu uma sensação incrível, ou me deixou relaxado, ou qualquer coisa do tipo. Talvez eu sempre tenha terminado no grupo placebo, mas nada que eu testei me afetou de forma alguma. A droga de hoje foi diferente. A droga funcionou. Eles me deram uma pílula às 10h15 e me disseram para esperar na sala de espera até me chamarem para alguns testes. Apenas cerca de 30 minutos, disse o assistente de pesquisa. Eu me joguei no sofá da sala de espera e li alguns artigos de uma cópia da Psychology Today que estavam na mesa de centro. Eles não me chamaram quando eu terminei a Psychology Today, então peguei a US News e li de capa a capa. Depois li uma Scientific American antiga. Por que eles estavam demorando tanto? Eu virei a cabeça lentamente para olhar o relógio na parede. Eram apenas 10h23. Eu tinha lido todas as 3 revistas em 8 minutos. Eu me lembro de pensar que seria um longo dia. E eu estava certo. A sala de espera tinha uma pequena estante com alguns livros usados. Quando me levantei para caminhar até a estante, parecia que minhas pernas mal funcionavam. Não que estivessem fracas. Elas estavam apenas lentas. Levei 1 minuto inteiro só para me levantar do sofá e mais 1 minuto para dar 2 passos até a estante. Examinei os livros antigos na prateleira e escolhi uma cópia de Moby Dick. Meus braços tinham os mesmos problemas que as minhas pernas. Só estender um pé à minha frente para pegar o livro levou muito tempo. Na verdade, eu fiquei entediado só esperando minha mão alcançar a lombada do livro. Voltei ao sofá, me joguei nele em uma queda quase em câmera lenta que me lembrava os saltos em baixa gravidade dos astronautas na Lua. Abri Moby Dick, lentamente, e eu comecei a ler. Comecei com Me chame de Ismael e cheguei até a Rabi jogando seu cachimbo no mar, que é todo o caminho até o maldito capítulo 30 antes de me chamarem de volta. Como você está se sentindo? Perguntou o assistente de pesquisa. Eu me sinto lento, eu disse. Na verdade, ao contrário, tudo parece lento porque você está muito rápido. Mas minhas pernas, meus braços, eles estão se movendo em câmera lenta. No que ele disse, seu corpo parece estar se movendo lentamente porque seu cérebro está rápido. Seu cérebro está funcionando 10 ou 20 vezes mais rápido que o normal.
Você está pensando e percebendo a realidade em um ritmo acelerado, mas seu corpo ainda está limitado pelas leis da biomecânica. Francamente, você está se movendo muito mais rápido que uma pessoa normal. Nisso, ela simulou um movimento de corrida e voltou a dizer: mas seu cérebro está funcionando tão rápido agora que até mesmo seu caminhar rápido parece muito lento para você. Pensei na minha queda em câmera lenta no sofá da sala de espera. Mesmo que meus músculos tivessem desacelerado, meu corpo ainda reagiria à gravidade da mesma forma. Mas na sala de espera, eu caí em câmera lenta. Músculos lentos não podiam explicar por que a gravidade parecia mais fraco. Meu cérebro estava indo a toda velocidade, e foi assim que eu consegui ler 3 revistas e os primeiros 30 capítulos de Moby Dick em 15 minutos. Eles fizeram uma série de testes em mim. Os testes físicos foram divertidos, eles me fizeram jogar 3 bolas, depois 4, depois 6. Não tive problemas em manter 6 bolas no ar porque pareciam estar se movendo tão devagar. Era entediante, francamente, esperar que cada bola se movesse em seu arco para que eu pudesse pegá-la, com as minhas mãos em câmera lenta, e jogá-la de volta ao ar. Eles jogaram Cheerios no ar e eu peguei com pauzinhos. Eles deixaram cair um punhado de moedas e eu contei o valor total antes de atingirem o chão. Os testes cognitivos foram menos divertidos, mas muito esclarecedores. Complete um caça-palavras de 50 palavras, 3 segundos. Resolva um labirinto intrincado desenhado em um papel do tamanho de um pôster, 2 segundos. Veja uma apresentação de slides projetadas a 10 imagens por segundo e responda perguntas detalhadas sobre o que eu vi, 95% dos acertos. Eles me disseram que medi mais de 250 na escala Knopf. Aparentemente isso é bem dentro das faixas de velocidade de pensamentos sobre-humanas. Então me mandaram para casa. Vai passar em algumas horas, disseram. O que parecerá dias para você. Tente usar os efeitos residuais para colocar algum trabalho em dia. Responda e-mails de trabalho enquanto ainda estiver em modo de alta velocidade. A viagem de volta para casa foi horrível. Foram apenas 3 paradas de metrô e, em tempo real, levou cerca de 35 minutos. Mas o meu tempo hiperacelerado pela droga pareciam dias. Dias! Só sair do consultório de pesquisa para o elevador parecia levar 1 hora. Eu corri para fora do escritório, querendo que minhas pernas me levassem mais rápido, mas as leis da biomecânica me mantiveram prisioneiro. Por mais acelerado que meu cérebro estivesse, eu não conseguia fazer minhas pernas funcionarem mais rápido. A enorme desconexão entre meu corpo e minha mente tornou extremamente difícil julgar como e quando desacelerar, virar ou rotacionar meu corpo. Eu basicamente me transformei em um gigante em câmera lenta. Julguei mal minha velocidade e me choquei contra a parede do lado do botão do elevador em uma velocidade considerável. Mesmo que eu pudesse ver a parede se aproximando, eu não conseguia fazer o meu dedo estendido para pressionar o botão do elevador se mover mais rápido o suficiente e eu o pressionei para a parede. Forte. Foi uma dor intensa. Se meu cérebro estivesse funcionando em velocidade normal, provavelmente teria doído apenas por 30 segundos ou mais. Mas no meu estado acelerado, a dor intensa parecia durar meia hora, talvez 45 minutos. A viagem de elevador foi horrível. Parecia que eu passei 4 ou 5 horas apenas descendo 7 andares, sem nada para olhar além do interior do carrinho do elevador. Corri para a estação de metrô e eu tenho que admitir que essa parte foi quase divertida. Mesmo que meu corpo se movesse na que parecia para mim super câmera lenta, eu ainda podia escolher cuidadosamente como e onde colocar os meus pés, balançar os meus braços e girar meu torso. Levei apenas 1 quarteirão ou 2 para me acostumar a ter um cérebro que funcionava 2 dúzias de vezes mais rápido que meu corpo. Então basicamente corri dançando o resto do caminho, torcendo e desviando entre pessoas na calçada e desviando de carros em movimento com centímetros, aqui eu vou dizer minutos de folga. Passei 1 hora do meu quadro de tempo descendo no metrô e correndo na plataforma. Tédio sem fim esperando os 6 minutos para o trem da linha vermelha chegar. Embora houvesse mais para olhar na plataforma de metrô do que dentro do elevador, ainda era extremamente entediante. E eu deveria ter roubado aquela cópia de Moby Dick. O trem da linha vermelha rugiu na estação em câmera lenta. O chiado normalmente agudo dos seus freios foi deslocando em uma frequência pelo meu cérebro em alta velocidade, para um longo tom baixo, com um solo monótono de tuba. Não era só o trem do metrô chiando que estava 3/8 mais baixo que o normal. Todos os sons desacelerados a ponto quase inaudíveis.
As vozes sumiram, deslocadas abaixo do limiar da frequência da minha audição. Conseguia ouvir um bebê chorando no carro do metrô, seus gritos desacelerados para soar como cantos de baleia. Sons agudos como buzinas de carro e caminhões saltando sobre buracos eram rugidos abaixo e embarrados como trovões distantes. De volta ao escritório de pesquisa, eu ainda conseguia ouvir e me comunicar com a equipe de pesquisa. Mas agora a comunicação verbal com qualquer pessoa seria impossível. Os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Passei o que pareciam 2 dias naquele maldito trem da linha vermelha. Dias, ouvindo a canção da baleia do bebê chorando e os solos de tubas dos freios, onde as vozes normais foram deslocadas em frequências fora do meu alcance auditivo. Os cheiros não pareciam ser afetados. Nunca fiquei cego ao cheiro do corpo, ao fedor dos freios do trem e à mistura de puns e outros cheiros que flutuavam pelo carro do metrô. Finalmente cheguei ao meu apartamento. Correr pela porta aberta e entrar no corredor de frente em velocidade máxima foi como uma descida lenta e relaxante por um rio preguiçoso. Fiquei aliviado por entrar em casa. Pelo menos tinha coisas para fazer lá. Peguei o livro que estava lendo, 100 Anos de Solidão, e terminei. Apesar de virar as páginas tão rapidamente que rasguei muitas delas, parecia que a maior parte do tempo que passei terminando o livro foi virando páginas e não realmente lendo. 3 minutos se passaram desde que eu cheguei em casa. Tentei navegar na internet e, meu Deus, leva muito tempo para os computadores inicializarem hoje em dia. Mas foi muito frustrantemente lento. Horas, aparentemente, para carregar cada nova página e uma fração de segundos para lê-la. 100 artigos no meu feed de notícias, lidos e apenas 3 minutos passados. Mergulhei na minha pilha de livros, ainda não lidos, e terminei mais 2. Mais 4 minutos se passaram. Decidi tentar dormir o resto dos efeitos da droga. Infelizmente, seja qual for a parte da minha mente responsável pela percepção, a parte que foi acelerada para velocidades extremas pela droga não é a mesma que governa o sono. Apesar de estar acordado pelo que eu percebi como dias, meu cérebro físico ainda achava que era 1h25 da tarde. Eu não estava pronto para dormir. No entanto, eu tentei. Caminhei até meu quarto, uma deriva lenta de 45 minutos pelo meu apartamento, e me joguei na cama, caindo lentamente com uma pena no colchão. Fechei os olhos e fiquei ali por horas e horas. E 10 minutos se passaram na realidade, antes que eu desistisse. O sono não viria. Eu estava enfrentando o que parecia dias ou talvez até semanas preso em uma prisão de câmera lenta. Então eu tomei um Ambien. A sensação da pílula e o gole da água que eu usei para engoli-la descendo pela minha garganta foi nauseante. Um caroço que bloqueava minha respiração, movendo-se como uma lesma pelo meu esôfago. Li um livro, 10 minutos se passaram. Li outro. 18 minutos desde que eu tomei o Ambien. Joguei o livro do outro lado da sala em desgosto com a minha situação. O livro piruetou lentamente e girou pelo ar, com a folha soprada pela brisa, batendo na parede com um longo, fraco estrondo. O único som que eu ouvi em horas. Depois flutuou até o chão, uma sandália afundando em uma piscina. A força da gravidade não tinha mudado desde que eu tomei a pílula. As leis das físicas eram as mesmas, apenas a minha percepção de tempo que tinha enlouquecido. Isso significava que eu poderia usar a velocidade com as quais pareciam cair como uma forma de julgar os efeitos da droga. Baseada no tempo que o livro levou para cair no chão, eu estimei que os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Li uma revista, liguei a televisão, vi claramente cada quadro de vídeo como se estivesse assistindo uma apresentação de slides. Frustrado, desliguei a TV. Li mais um pouco os 2 primeiros livros da História dos Povos de Língua Inglesa de Churchill. Não exatamente uma leitura leve, francamente eu odiei. Mas, considerando as horas de tédio que levaria para pegar outro livro na minha estante, apenas sentar no sofá e ler Churchill era melhor. Ou pelo menos, menos pior. Já havia se passado 35 minutos desde que eu tomei o Ambien. Deitei no sofá e fechei os olhos e o tempo passou. Eu esperei, um processo que durou horas. O tempo passou e eu esperei por mais horas. O sono não veio. Eu precisava de um novo plano. Decidi voltar aos escritórios onde me deram a droga. Talvez eles tivessem algo que pudesse neutralizar os efeitos, ou pelo menos para nocautear até que o efeito passasse. Saí do meu apartamento o mais rápido possível, levando horas no meu quadro de tempo para fazê-lo. Nem me dei ao trabalho de trancar a porta, levaria muito tempo. Desci as escadas, é mais rápido que o elevador se você correr.
pelo saguão, pela porta da frente, pela rua. Essas poucas coisas pareciam um longo dia de trabalho. Correndo pela rua, dançando e desviando entre os pedestres com o que deve ter parecido a eles uma destreza sobre-humana, descendo o primeiro lance de escadas no metrô, atravessando o patamar, outra hora. Então, para o segundo lance de escadas, foi quando o Ambien me atingiu. O Ambien não deixou sonolento, nem um pouco. Ao invés disso, deve ter tido uma reação cruzada e severa com a droga experimental que eu tomei essa manhã. Eu estava descendo o segundo lance de escadas e me movendo em câmera lenta, mas ainda fazendo um progresso perceptível. E então, pum, tudo parou. O rugido surdo da rua e o barulho do metrô cessaram, substituídos pelo silêncio mais perfeito que eu já experimentei. Meu movimento descendente parecia completamente congelado. Antes do Ambien fazer efeito, minha percepção de tempo era talvez algumas centenas de vezes mais lentas que o tempo real. Depois que o Ambien fez efeito, o tempo passou a milhares de vezes mais lento. Cada segundo parecia dias para mim. Até mesmo mover os meus olhos para focar em um novo ponto era como uma rolagem impossivelmente lenta através do meu campo visual. Durante a tarde, aprendi a andar, a correr e pular quando a minha mente funcionava centenas de vezes mais rápido que meu corpo. Mas com mais 4 ou 5 ordens de magnitude de desaceleração causadas pelo Ambien, o controle do corpo era quase impossível. Eu caí nas escadas. Mesmo estando quase congelado no meio do passo, controlar os meus músculos era impossível. Comandei meu pé para frente por horas, depois para trás por mais horas, quando parecia que eu ia perder o próximo degrau. Horas tentando ajustar o ângulo do meu tornozelo e depois se ajustando quase parecia errado. Apesar desses esforços, eu torci o tornozelo no próximo degrau. A dor não foi mitigada pela lentidão. Horas de aumento da tensão no meu tornozelo torcido. Os sinais nervosos que enviam a dor ao cérebro devem funcionar de maneira diferente dos nervos do meu ouvido. A energia sônica foi espalhada ao longo do tempo, diluída até ficar imperceptível. A dor fluiu para o meu cérebro sem ser diluída pela mudança na minha percepção de tempo. Horas e horas de peso crescente no meu tornozelo torcido se transformaram em horas de dor crescente sobre dor crescente. Despenquei para frente, minha mente em alta velocidade, completamente incapaz de controlar o meu corpo em baixa velocidade. Desci lentamente durante dias, conseguindo girar o meu torso o suficiente para evitar que minha cabeça batesse no chão primeiro. Eventualmente aterrissei no meu ombro direito. A princípio o impacto nem foi perceptível, então senti uma leve pressão no meu ombro quando entrou em contato com o chão. A pressão aumentou, trazendo uma dor crescente, por horas após horas. Meu ombro finalmente cedeu, saindo da sua cavidade com um puxão interminável e nauseante. Parei dias depois, encolhido no chão, olhando para o teto. A dor do meu corpo ainda gritando com a intensidade de uma lesão violenta e recente. Tive muito tempo para pensar durante essa queda. Se a cada segundo parecia dias para mim, então cada minuto de tempo real seria como anos. Mesmo se a droga saísse do meu sistema nas próximas 2 ou 3 horas, esse pesadelo parecia durar séculos. Quando atingi o chão, eu tinha um plano. De alguma forma, chegaria à plataforma e me jogaria na frente de um trem. Eu girei sobre minhas mãos e joelhos, dias com meu ombro deslocado clamando por alívio. Julguei mal a minha rotação e rolei de costas. Tentei de novo desabando de cara enquanto tentava descobrir como controlar um corpo que se movia mais lentamente do que a grama crescia. Semanas de esforço foram finalmente recompensadas com sucesso. Eu estabilizei-me nas mãos e nos joelhos. Se apenas ficar de 4 era tão difícil, eu imaginei que caminhar ou correr estava completamente fora de questão. Então eu rastejei. Rastejei pelo túnel do metrô. As expressões estúpidas no rosto da multidão permaneceram sobre mim por semanas. Rastejei por debaixo da catraca e até a escada rolante. A escada rolante despejou a multidão da hora do rush na plataforma na mesma velocidade que um glaciar despeja gelo no mar. Olhei para a plataforma lotada durante a minha interminável descida. O letreiro de status do trem dizia que o próximo trem não chegaria por 20 minutos. 20 minutos era como um ano para mim. Eu teria que passar um ano na plataforma de metrô esperando para morrer. Rastejei para fora da escada rolante, suportando dias de expressões estúpidas nos rostos dos passageiros. Rastejei alguns metros até um banco de concreto e me enrolei ao lado dele, tentando encontrar uma posição para aliviar a dor do meu ombro. Então, meu problema com o tempo piorou, incrivelmente pior. A enorme desaceleração nas escadas foi apenas o começo da interação entre a droga experimental e o Ambien.
Ela me atingiu completamente quando eu estava encolhido ao lado do banco. Pisquei, anos de escuridão se seguiram. O som já tinha desaparecido e com a minha piscada a visão também. Tudo o que existia era a dor da minha queda. Minha mente hiperacelerada não perdeu tempo compensando a falta de entrada sensorial. Vozes falaram comigo, cantaram para mim em línguas que nunca existiram. Padrões, rostos e cores iam e vinham no olho da minha mente. Relembrei toda a minha vida e imaginei viver outra. Esqueci o inglês, caí em desespero profundo, falei com Deus, me tornei Deus. Imaginei um novo universo e dei vida a ele com os meus pensamentos. Depois fiz tudo de novo, e de novo. Meus olhos se abriram em uma lentidão geológica. Um leve brilho, semanas, uma fenda de luz. Semanas, uma visão estreita da plataforma de metrô, tornozelos dos passageiros próximos e um anúncio na parede oposta. Extraí meu telefone do bolso, um projeto que durou décadas. Como posso explicar o tédio? A dor do meu ombro não é nada comparada ao tédio. Cada pensamento que posso pensar eu já pensei centenas de vezes. A visão de tornozelos e anúncios nunca muda. Nunca. O tédio é tão intenso que é tangível, como um objeto sólido de metal e pedra enfiado no meu crânio. Inescapável. Quais são as minhas opções? Se eu rastejar e cair nos trilhos sem um trem chegando para me esmagar, eu não vou morrer. Eu vou experimentar ainda mais dor da queda de 1,5 metro, mas provavelmente vou ser resgatado por um bom samaritano na plataforma e incapaz de agir quando o trem finalmente chegar. Meu sofrimento nesse cenário será interminável. Então eu espero pelo trem, para que eu possa me jogar na frente dele, e quando finalmente me atingir, eu vou experimentar a dor de ser despedaçado por séculos, até que finalmente a luz da vida deixe meu cérebro e minha experiência termine. Vivi centenas de vidas aos pés desse banco. Eu sou muito mais velho em espírito do que qualquer ser humano que já viveu. A maior parte da minha experiência de vida foi um instantâneo de dor encolhido no chão da plataforma de metrô, com uma visão inalterada de tornozelos e anúncios. Essa postagem é meu plano B, minha Ave Maria, minha última esperança. Passei vidas digitando e postando essa mensagem na esperança de que alguém a leia e se convença de que meu sofrimento deva acabar. Alguém nessa plataforma agora, alguém que encontrará o homem encolhido debaixo do banco, o homem que rastejou pela escada rolante e o matará o mais rapidamente possível. Um tiro na têmpora. Se você estiver armado e no metrô de Glamont, por favor, atire em mim. Muito bom, né? A Zara falando, essa história sempre me deixa, nossa, é assustador, mas de uma forma que causa agonia. E a Bel falando, essa história é bizarra e só mostra o quanto nossa mente pode ser o nosso pior inimigo. Sim, sim, sim. E a Rafa falando que é muito bizarra. Então, pessoal, era um double feature, mas essa creepypasta, por favor, tire em mim se você estiver no metrô Glamont, tem uma continuação em 5 partes, que não lerei as 5 partes aqui pra vocês, senão a gente ficaria aqui no episódio de 3 horas, talvez. Mas eu vou ler a parte 1 pra vocês. Eu confesso, não li antes. Se for ruim, me desculpe antemão. Se for boa, aguarde, teremos próximos episódios. Ela foi postada no No Sleep pelo Sarcassonomicon. Ela foi postada 1 ano atrás, no caso, 2023. E ela começa assim. Nenhuma pessoa, na verdade, nenhum ser vivo, experimentou mais sofrimento do que o sujeito de teste S-47. S-47 era um homem saudável que se voluntariou para um sujeito de teste em um ensaio clínico de uma droga chamada Mentanovox. Mentanovox normalmente proporciona uma leve melhora na memória e na cognição. S-47 teve uma reação diferente à droga. Eu sou o cientista pesquisador que administrou a dose de Mentanovox para esse pobre homem, e consultei seus médicos no pronto-socorro, depois que ele foi encontrado encolhido sob um banco na estação de metrô em Glamont. Eu tenho conhecimento de primeira mão do trauma devastador que uma reação cruzada com o Mentanovox pode produzir.
Então eu não conseguia entender por que alguém imploraria por passar pelo que S-47 havia experimentado. Então, eu tomei a droga. Mentanovox é essencialmente um acelerador de íons de cálcio emparelhado com a proteína que se liga a certos receptores neurodendríticos. Ele faz com que os sinais fluam mais rápido pelo cérebro, muito mais rápido. Quando administrei uma avaliação de velocidade mental ao sujeito S-47, 30 minutos após lhe dar 25 microgramas, ele foi capaz de realizar feitos mentais incríveis e desumanos. Ele terminou um caça-palavras de 50 palavras em 3 segundos. Resolveu um labirinto desenhado em um papel do tamanho de um pôster em 2. Sua mente trabalhava rápido o suficiente para pegar tiros lançados com rachis. Mentanovox o empurrou bem para o campo da velocidade de pensamento sobre-humana. Sua velocidade mental ainda estava acelerada quando ele deixou nosso escritório. Eu disse a ele para aproveitar o tempo extra que parecia ter, já que para o seu cérebro superacelerado, minutos pareciam horas. Na época pensei que a S-47 veria os efeitos da droga como algo positivo. Imaginei-o em casa, lendo rapidamente os livros que queria encontrar tempo para ler. Isso é o que eu teria feito, ou assim eu pensava. Não me ocorreu que, do ponto de vista dele, apenas chegar em casa do nosso escritório parecia ter levado dias. Ele deve ter experimentado horas de tempo percebido apenas no elevador do nosso escritório. Um dia esperando pelo próximo trem e outro dia apertado dentro de um vagão de metrô lotado e fedido. Se eu tivesse pensado nisso quando ele ainda estava no nosso escritório, talvez eu não o tivesse mandado embora apenas com um folheto de ensaio clínico do Mentanovox. Mas o que aconteceu com o S-47 foi muito pior do que experimentar o equivalente a dias no metrô. 90 minutos depois de eu ter enviado ele para casa, eu recebi uma ligação do pronto-socorro do hospital White Oak. Um homem havia sido encontrado se comportando de maneira bizarra sob um banco da estação do metrô Glamond. Quando ele chegou ao pronto-socorro, ele estava inconsciente. O pessoal do pronto-socorro encontrou o folheto de ensaio clínico de Mentanovox no bolso dele e ligou para o meu laboratório. Eu tirei uma amostra de sangue e fiz um teste de decaimento em gramas. Estou simplificando a neurociência aqui, mas basicamente as células no cérebro consciente fazem continuamente novas conexões e destroem conexões existentes. Em novas conexões representam aprendizados e as conexões destruídas representam o esquecimento. Quando dormimos, o fluido cérebro-espinhal leva detritos metabólicos dessa atividade. O teste que eu fiz mede quanto decaimento em gramas esquecidos acontece desde o último ciclo de sono. O decaimento de engramas é uma boa maneira de medir a duração equivalente de consciência. Quanto tempo um paciente percebeu estar acordado. Usamos isso em ensaios clínicos de Mentanovox para medir a aceleração na velocidade do pensamento. Mas decaimento em engramas significa que o sujeito percebeu que o último período mais longo de consciência. Os resultados do decaimento de engramas de S-47 eram incompreensivelmente grandes. Fiz a amostra 3 vezes para garantir que não havia nada de errado com o equipamento de laboratório. Obtive os mesmos resultados todas as vezes. O cérebro do sujeito S-47 tinha funcionado tão rápido que nos 90 minutos entre deixar o laboratório e chegar ao pronto-socorro, ele percebeu 8 milhões de anos de consciência. O homem tinha ficado acordado tanto tempo que, em sua linha de tempo percebida, que havia esquecido de tudo, literalmente. Sua mente estava funcionando tão rápido que até mesmo o ato quase instantâneo de piscar seria percebido como milhares de anos de escuridão. Do ponto de vista superacelerado dele, a vista da estação de metrô debaixo do banco deve ter sido assim eterna e inalterável. A quase completa falta de estímulo que ele experimentou e os 8 milhões de anos de tempo percebido foram absolutamente devastadores. O cérebro dele se desfez em um ato de esquecimento. O pronto-socorro me enviou uma tomografia fMRI, seu córtex não tinha atividade. Sua massa cinzenta era essencialmente uma coleção de neurônios desconectados. Na época não tínhamos como saber o que causou esse efeito colateral extremo, mas notamos que seus exames de sangue mostraram que ele havia tomado recentemente um auxiliar para dormir. Supusemos que a dose de 25 microgramas de Mentanovox, já normalmente ativa neste sujeito, interagiu com o medicamento para dormir. Compilei tudo o que tinha sobre S-47 em um relatório e enviei para a sede. A empresa publicou um boletim de reação adversa ao medicamento e ensaio clínico de Mentanovox foi colocado em espera indefinida. Nunca soube o que aconteceu com o sujeito S-47. Dois meses depois, eu estava em meu escritório preparando-me para o ensaio clínico de um novo medicamento para a pressão arterial quando a recepcionista ligou. "Tem uma mulher aqui para vê-lo."
Então ela sussurrou. Ela disse que não precisava de um compromisso por causa de quem ela é. Encontrei minha visitante inesperada no saguão. Uma mulher de uns 30 e poucos anos ou 40 e poucos. Ela usava um terno preto e tinha uma mochila vermelha surrada de JanSport pendurada no ombro. Ela se apresentou assim que eu entrei no saguão movimentado, como se já soubesse como parecia. Meu nome é Ellen Kaizen. Eu trabalho no departamento de defesa e preciso falar com você sobre o Mentanovox. Assim que chegamos ao meu escritório, ela puxou uma pilha de papéis na sua mochila e os largou na minha mesa. Era o boletim de reação adversa de Mentanovox. Eu preciso que você faça isso comigo. Você quer que eu o induza a pior reação adversa que já ouvi falar? Em você? De propósito? No que ela disse, o boletim disse que uma alta dose de flumanesil poderia potencialmente reverter a reação. Quero que você induza a reação adversa ao Mentanovox em mim, e quando eu der o sinal, administre flumanesil para desacelerar a minha mente. No que eu disse, o boletim disse potencialmente. Poderia potencialmente, isso são duas palavras evasivas seguidas. O boletim tem uma seção obrigatória de pesquisa futura para a qual precisa desse material. Então colocaram a única ideia selvagem que tinha. Na realidade, ninguém sabe como prevenir, induzir ou reverter essa situação. E ela disse, eu estou bem com a incerteza. Por que você quer fazer isso com você mesma? Com que propósito? Ciência. Eu quero assistir alguém morrer, com os meus próprios olhos, em câmera lenta extrema. Eu empurrei o boletim de volta a ela. Quem quer que você seja, Sra. Kaizen? Sua ideia de ciência e minha são profundamente incompatíveis. Eu não vou ajudar você a destruir seu cérebro. Não vou participar do que parece mais um ritual satânico de morte do que uma pesquisa clínica. 6 semanas depois, eu me encontrei sendo escoltado pela segurança do prédio G164 no Aberdeen Proving Ground. Minha acompanhante era Dra. Ellen Kaizen. Essas 6 semanas abriram os meus olhos para o que uma pessoa realmente bem conectada pode conseguir. Não importa o quão dementes sejam seus objetivos. Dra. Kaizen conseguiu, de alguma forma, uma isenção de interesse nacional para a proibição de Mentanovox. Recebi o documento original assinado pela diretora do Conselho de Segurança Nacional. Francamente, até então eu nem sabia que existia algo com a isenção de interesse nacional para uma droga restrita. Ellen também, de alguma forma, influenciou os diretores da enorme empresa farmacêutica que desenvolveu o Mentanovox. O CEO me telefonou e pediu para eu participar do experimento importante da Dra. Kaizen. Perguntei se ele sabia exatamente o que Ellen estava fazendo. Não faço ideia. Não me importa. Apenas dê a ela toda a ajuda que precisar. Alguma pergunta? O jeito que ele disse alguma pergunta deixou claro que eu não deveria fazer perguntas. Claro que eu tinha perguntas. Por que eu tenho que participar disso? Estava no topo da minha lista, mas já recebi uma carta de advertência do RH reclamando sobre minha falta de julgamento por deixar S-47 ir para casa enquanto ainda estava sob efeito do Mentanovox. Senti pressão para ficar quieto e sentir o fluxo, e foi exatamente o que eu fiz. Ellen me encontrou no saguão do enorme prédio de escritórios na base militar. Quando ela me visitou no meu escritório, ela usava um terno preto. Hoje ela estava usando um jaleco branco com Kaizen bordado acima do bolso. Obrigado por vir, confio que trouxe os medicamentos. Mostrei a ela o que trouxe, um frasco de 100 microgramas de Mentanovox HCl. Ela havia solicitado que o Mentanovox fosse um composto em uma forma injetável, e uma caixa de comprimidos de Ambien. Também tinha um único frasco de flumanesil que, de acordo com o boletim de reação adversa escrito às pressas, poderia potencialmente reverter a situação cruzada do Mentanovox com Ambien. O guarda no saguão me deu um crachá vermelho exibindo uma letra gigante E de escolta necessária, e Ellen me levou aos escritórios além. O escritório de Ellen era uma câmara sem janelas com um quadro branco cobrindo todas as 4 paredes e até a parede de trás da porta. Equações e diagramas estranhos com estrelas, círculos e que pareciam símbolos de engenharia elétrica ou talvez runas antigas preenchiam os quadros brancos. Ellen me observou boquiaberto com a simbologia estranha que nos cercava. Ela riu. É apenas matemática. Estes, e ela apontou para as marcações que pareciam runas antigas, são apenas tensores estocásticos. Tudo isso é apenas um diferencial probabilístico gigante. Esquece. Ela mesma entregou uma prancheta de papéis. Assina antes, por favor. São acordos de confidencialidade. Trabalhei na papelada enquanto Ellen remexia em uma pilha de pastas e caixas no canto do seu escritório. Você pode usar isto, ela disse e me entregou um jaleco. Entreguei-lhe a papelada assinada e vesti o jaleco. Você vai precisar destruir seu cérebro, sabe? O paciente que teve reação cruzada ficou com o córtex completamente desconectado. Não tem volta nisso.
No que ela disse, obrigado pela sua preocupação, mas eu tenho um plano. Eu suspirei. Isso realmente estava acontecendo, e eu fazia parte disso. Qual é o plano? Eu vou pré-dosar com auxílio para dormir. Também tomarei 50 microgramas de dextroanfetamina para não adormecer. Então, a gente espera. Esperar o quê? Esperamos o sujeito de teste morrer. Quando Ellen me visitou no meu escritório e me disse que queria assistir alguém morrer, eu pensei que ela fosse uma lunática solitária, alguém que fez sua própria pesquisa. Você sabe o que eu quero dizer. Eu estava completamente errado. O que quer que Ellen estivesse fazendo tinha apoio total de pessoas importantes. A chefe do maldito NSC assinou o memorando de isenção de interesse nacional. E aparentemente é do interesse nacional que Ellen overdose em uma droga psicoativa experimental e assista alguém morrer. Eu disse, esse estudo é com animais? No que ela disse, o sujeito de teste é um humano com doença terminal. Ele se voluntariou para participar deste experimento. Ela se virou para sua mesa e procurou entre uma pilha de papéis e pastas. Encontrou o que procurava e me entregou uma pasta verde. Temos aprovação do Comitê de Revisão Institucional para isso. Sei que é pouco incomum, mas tudo o que estamos fazendo hoje é aprovado. Eu me lembrei de ter dito a Ellen que seu experimento parecia mais um ritual satânico de morte do que uma ciência legítima. Agora, no escritório de Ellen, com as paredes cheias de símbolos matemáticos, estranhos e diagramas de estrelas dentro de círculos, os mesmos pensamentos me ocorreram de novo. Apesar de todos os aparatos de autoridade e aprovação, eu não conseguia ver como esse experimento absurdo era ciência legítima. O telefone tocou, ela atendeu com um sim curto. Quem quer que estivesse do outro lado da linha falou brevemente. Estaremos lá imediatamente, disse ela e desligou o telefone. Precisamos ir para a câmara de captura. Eu vou explicar o plano em mais detalhes quando a gente chegar lá. Marchamos para fora do seu escritório, Ellen na liderança. Percorremos os corredores do conjunto de escritórios do segundo andar dela. Depois para a escada, descemos 10 andares, passamos pelas portas de incêndio no fundo da escada e entramos em outro vestíbulo de segurança. Chegaram mais IDs, mais assinaturas em folhas de registros, coloquei meu telefone em um pequeno cubículo, recebi um segundo crachá que dizia detenha e venda os olhos se não acompanhado. Depois passamos por uma armadilha de vidro para uma pessoa de cada vez e entramos em um longo corredor. Li as placas na porta que passamos, algumas eram coisas normais de corredores de porão. Elétrica, armário de custódia, HVAC. Depois as placas ficaram mais estranhas. Farmácia, teologia, hospício. Paramos em uma porta com uma pequena placa que dizia câmera de captura. Ellen digitou seu código na fechadura do teclado. Ouvi a trava abrir e tive um súbito lampejo de medo. Pânico quase. A sensação era mais que apenas uma forte aversão ao que Ellen estava fazendo. Eu senti que o que quer que estivesse atrás daquela porta era errado. Não apenas eticamente errado ou cientificamente equivocado, mas cosmicamente errado e perigoso. Ellen segurou a porta e eu entrei na sala que passaria os próximos 125 anos. Então, pessoal, eu vou deixar o gancho para terminar de ler essa creepypasta num próximo episódio e ler as partes sequentes, porque o episódio está extremamente grande. Obviamente, se for muito boa a creepypasta, eu vou querer ler as próximas partes, então vai ficar aberto aqui para parte 2, 3, 4 e 5 que tem essa creepypasta, e quem sabe a gente não lê em um compilado num único episódio só. E eu volto com a primeira parte, né? A primeira parte, para não ter essa perda de enredo, mas pra gente ler tudo de uma vez, foi só pra dar um gostinho. Então eu quero que vocês comentem no Spotify se vocês querem que eu continue as outras partes, pra gente saber se vai ser uma casa sem fim, com um fim horroroso, ou se vai ter um fim muito bom. Eu espero vocês comentarem bastante, né? É sério, comentem bastante, que eu vou saber se vocês querem mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer ao pessoal que ficou aqui no chat até essa hora gravando comigo, ao pessoal que entrou e teve que sair, e vocês que estão escutando a gente. Compartilha o terror, manda pra todo mundo. Não se esqueça, cuidado nas esquinas. Tchau!